Paz do Senhor, meus irmãos, sou Luciano Carreiro, diácono, professor e dirigente de EBD. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e também ter permitido contribuir com os materiais da revista CPAD Adulto. Hoje abordaremos a lição 5 do primeiro trimestre de 2024, a missão da Igreja de Cristo. Do trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lembre-se, os slides no PDF estão na descrição. Apoie nosso trabalho, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Agradeço a atenção de todos. Vamos ao conteúdo da lição. Texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim é a Igreja quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Leitura bíblica em classe. Marcos 16, 14 ao 20 e também Atos 2:42 ao 47. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsará demônios, falará novas línguas. 18. Pegará nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporá as mãos sobre os enfermos e os curará. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Introdução. Nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a Igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Queridos irmãos, faremos agora um breve resumo nos pontos da lição. Primeiro ponto, pregação e instrução. A pregação não é apenas um ato de comunicar a palavra, mas um meio vital de compartilhar a verdade e a sabedoria contida nas Escrituras Sagradas, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Isso sublinha a necessidade de estar sempre pronto para orientar, utilizando a palavra para ensinar, corrigir e também encorajar. A instrução bíblica, por outro lado, envolve um processo mais detalhado e também intencional de ensinar os princípios das Escrituras Sagradas, conforme está escrito em Efésios, capítulo 4, e o versículo 11 e versículo 12, que destaca assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para equipar o povo de Deus para obras de serviço,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui, queridos, vemos a importância da instrução para o crescimento e também o fortalecimento da comunidade de crentes. Na aplicação para nossos dias, a pregação e a instrução devem ir além das paredes da igreja, alcançando as pessoas em seus contextos diários. A tecnologia de hoje oferece plataformas inovadoras para compartilhar a palavra de Deus, permitindo que a mensagem bíblica alcance um público mais amplo e diversificado. Muitas pessoas usam a internet só para ficar trocando mensagens entre si, botando uma foto, né? Mas é importante também usar essa plataforma para divulgar a palavra de Deus. No entanto, a essência permanece a mesma: comunicar a verdade de Deus de forma autêntica e aplicar seus princípios de maneira que venha a transformar vidas. A pregação e a instrução, fundamentadas na verdade da palavra de Deus e também aplicadas com sabedoria e também sensibilidade aos desafios atuais, são cruciais, meus irmãos, para o crescimento espiritual dos indivíduos e para a edificação do corpo de Cristo como um todo. Através desses esforços, a palavra de Deus ela continua a ser uma luz orientadora e uma fonte de esperança e transformação em um mundo que está em constante mudança. Faremos agora um resumo do segundo ponto: adoração e edificação. No âmago da fé cristã, a adoração e o ato de render toda a glória exclusivamente a Deus, conforme está escrito em Mateus 4, verso 10. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para equipar o povo de Deus para obras de serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esta adoração ela transcende aos atos formais nos cultos, moldando nossa existência diária. O conceito bíblico de adoração, latreia, em grego, é expresso também por Paulo em Romanos, capítulo 12 e verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Onde Paulo encoraja os fiéis a oferecer suas vidas como sacrifício a Deus. Tal culto racional não se limita a momentos isolados de devoção, mas permeia, meus irmãos, cada aspecto de nossa vida, nos chamados a viver integralmente para o Senhor, transformando cada ação em um gesto de adoração genuína e também consciente. A igreja, conforme delineado nas Escrituras, é um povo que não apenas proclama e adora a Deus, mas também edifica. O termo grego oikodomé, que significa edificar, abrange tanto a construção física quanto o crescimento espiritual, como mostra também Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E Efésios 4, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo enfatiza também lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3 ao verso 5, e também 1 Tessalonicenses 5 e 11. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interpretem para que a igreja receba edificação. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O foco não está apenas no autoaperfeiçoamento, mas na construção coletiva, onde cada membro, cada crente, contribui para o fortalecimento da fé e do amor entre a comunidade cristã. Trazendo aqui uma aplicação pessoal, esses princípios se manifestam na maneira como correntes de fé se reúnem. Não só fisicamente, meus irmãos, mas também no espaço digital,
para adorar, para edificar uns aos outros. Em um mundo que está cada vez mais conectado, mas também fragmentado, a igreja é chamada a ser um farol de esperança, unindo-se em adoração a Deus e fortalecendo-se mutuamente através da palavra, da oração e do encorajamento mútuo, refletindo o amor de Cristo em cada ação e também interação. Abordaremos agora, com um breve resumo, a terceira parte da lição: comunhão e socialização. A comunhão, koinonia, é um pilar fundamental na igreja, como está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esta palavra, traduzida como comunhão, implica uma profunda parceria e também participação espiritual da igreja. Vamos ler 1 João 1:7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somos lembrados que viver na luz do Evangelho significa viver em comunhão uns com os outros. A ausência desta comunhão não apenas debilita a estrutura da igreja, mas também, meus irmãos, ela questiona sua própria existência. Portanto, uma igreja onde os membros vivem isoladamente, sem manterem uma comunhão ativa, não está plenamente edificada. Igreja é união. Igreja é o corpo de Cristo e não pode viver sem que todos os membros funcionem em prol uns dos outros, um ajudando o outro. A igreja do Novo Testamento, ela é caracterizada por uma profunda unidade e também fraternidade. Vamos ler 1 João 1:3 e também João 17:21. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou fervorosamente pela unidade de seus discípulos, ressaltando a importância da coesão do corpo de Cristo. A fragmentação e a quebra da comunhão são desafios significativos na igreja moderna, diluindo a força e também o impacto de nossa fé. É imperativo também, meus irmãos, conforme está escrito lá em Hebreus 13:16, que nos oferecemos continuamente para nutrir e também manter a comunhão cristã em nossas comunidades locais. A fé cristã transcende a esfera pessoal e se estende ao domínio social. O termo koinonel, denotando ajuda contributiva e partilha, destaca a dimensão social do Evangelho, como Paulo enfatiza lá em Romanos 12, verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O louvor de Paulo aos Filipenses, em 4:15, E bem sabeis também, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Por reconhecerem essa dimensão social, sublinha a importância de não apenas, meus irmãos, atender às necessidades físicas dos menos afortunados, mas também de prover espiritualmente. Assim, a igreja não deve negligenciar os desfavorecidos ou os pobres, conforme nas palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 25, 35 e 36. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste-me ver. Também a advertência de Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16. E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que fala sobre a disparidade entre ricos e pobres. Serve como um lembrete poderoso para a igreja contemporânea de que nossa fé deve ser vivida de forma integral, atendendo tanto necessidades físicas quanto necessidades espiritual da comunidade. Amém? Que Deus em Cristo
vos abençoe e espero que tenham gostado desse breve resumo dos pontos da lição. Conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a Igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.